Pronto, estou adicionando aqui a apostila de cinema para a gente tentar novamente aqui engrenar na nossa... Opa, agora foi! Agora foi. Bom, é muito estranho, né? Porque a gente estava conversando justamente sobre o tempo que a gente tem, né? Limitado para falar sobre tantas coisas. Mas acho que a primeira coisa que eu quero falar é agradecer que você aceitou o convite. Nessa live, ao contrário, o que o convidado é que recebe quem convidou, né? Mas eu acho que eu te conheço desde 2015, 2014, mais ou menos. A gente vem tentando fazer coisas juntas desde então eu fico muito feliz que a gente finalmente consiga fazer alguma coisa juntas e com a convergência de interesses, né? É, então, eu queria te agradecer bastante por ter aceito o convite da Apostila de Cinema, né? Da Apostila de Cinema, porque a ideia é que seja uma plataforma. E vou falar um pouquinho aqui sobre o que a gente pretende, né? O Jorge, que é meu companheiro aí nessa empreitada, tá online. A apostila ela surge com um blog do Jorge sobre cinema e ela vai se transformando, né? A gente deixa a apostila um pouco parada, ela volta mais esse ano, porque eu acho que, eu não sei nem se a gente chegou a sentar para conversar sobre isso, mas a minha primeira graduação foi em cinema. Uhum. E depois eu fui mudando para antropologia, para fotografia e tudo. E uma das coisas que eu compartilho com o Jorge é esse amor pelo cinema, né? Mas a gente não conseguia sentar e elaborar um projeto que fosse efetivamente é, desejado pelos dois, né? E acho que a gente encontra isso a partir do momento que a gente começa a falar sobre filmes sociais, quando a gente começa a dialogar com pessoas de outras áreas da cultura. Eu acho que esse momento particular que o Brasil vive deu também uma acelerada nesse processo, porque a gente entendeu que a gente precisava desse espaço, né, de diálogo e de tentar como colegas, um ajudar o outro, né, da divulgação da cultura mesmo. E aí o Apostila, ele vai mais por essa vertente, ele começa a se apresentar como uma plataforma na qual a gente vai disponibilizar essas lives, mas que a gente quer interagir também com o público, que a gente quer que o público seja múltiplo, né? A ideia é que efetivamente seja um público que venha de diversos lugares. Estamos cobrindo agora festivais menores, né? Não vou dizer que a gente não vai cobrir filmes grandes, né? Por exemplo, tem um filme do Spike Lee agora que é impossível, não vou falar sobre o Spike Lee, né? Então, assim, mas a gente te convida muito porque a gente vê em você também uma pessoa que faz essa movimentação a partir da Blux e depois com a Nelly das NC Curadoria, né? Então, o convite vem muito a partir daí, que a gente entende que você também está aberta a esse diálogo. E quando a gente pensou num tema, a gente falou assim, bom, vamos pedir para a Nélida falar um pouco sobre a relação do que é a adaptação de um texto literário para o cinema. E você me trouxe algumas possíveis obras, né, que você gostaria de abordar. E eu te respondi dizendo que, bom, vamos escolher essa porque eu acho que talvez seja um momento interessante para falar sobre essa obra específica. Aí, enfim, eu gostaria que você se apresentasse. Você está dentro da sua plataforma, mas gostaria que você falasse um pouquinho também quem você é, porque as pessoas da apostila vão te escutar. Sim, o trabalho na Blux é o de curadoria, tornou-se de curadoria ao longo do tempo por questão de quem faz pedido para uma livraria, para montar o acervo. E a gente entende esse desejo de parcerias, alianças e pactos com a diversidade, com a pluralidade, que é a própria característica da Blux Livraria. Foi uma oportunidade grande de desenvolver o conhecimento com pessoas dessa área, com literatura, com bibliografia. E a gente que está na livraria, com esse produto livro, com esse suporte, com esse meio de transportar conhecimento, cultura e a obra de ficção, que é o livro,
Dentro de uma livraria, a gente tem oportunidade de ver tudo antes. O que vai chegar de Uhum. livro e o que chega a gente pode folhear. A gente tem esse privilégio de poder folhear, escolher o que vai comprar. E o acesso às editoras, eventualmente, a gente pode conseguir alguma doação para leitura, não só para a gente, mas para outras pessoas também que queiram compartilhar o conteúdo. A plataforma nada mais é do que ampliação disso. Por quê? Uhum. Porque a gente quer parceiros, quer convidados que queiram furar essa bolha junto com a gente. Trazer outras pessoas para falar, não as mesmas de sempre. Então, a proposta é sempre essa: manter a pluralidade, compromisso com esse conteúdo. Acho que deu ruim aqui, né? Um pouquinho. Deu, mas já Tá. Esse conteúdo e compartilhar com as pessoas e fazer uma mudança, na verdade, de mentalidade, que é o trabalho que a gente faz Uhum. tanto em curadoria, como nos eventos, como nos cursos, nos encontros e nos livros, naturalmente. Eu acho ótimo você falar isso, porque, por exemplo, eu sou uma doutoranda em ciências sociais, né? Eu tenho alguns temas que são os temas mais próximos à minha tese, mas o cinema ele vem sempre acompanhando a minha vida desde pequena. Eu acho que isso eu tenho em comum com o Jorge, né? E agora apresentando o Jorge é advogado ativista, ele teve alguns blogs durante esse tempo aí que ele ficou sem desenvolver a plataforma, ele sempre escreveu sobre cinema, e recentemente ele escreveu para 2 veículos mais conhecidos, e então a gente parte para uma iniciativa. Eu acho interessante você falar isso, porque a nossa ideia é justamente essa, é trazer pessoas que não necessariamente estão falando sobre cinema, mas que tem alguma coisa que pode acrescentar. Então, assim, no nosso site a gente fala muito sobre. O site é muito recente, mas a gente tem buscado dialogar com artistas plásticos, com mídia ativista. A gente tem uma parceria com a Bombozilla, que é uma plataforma de filmes artísticos latino-americanos voltados para a política, né? Curtas voltados para a política. Então, a nossa ideia é mais ou menos essa. Agora, assim, sem mais mistérios, vamos revelar o filme escolhido e por quê, né, que a gente escolheu esse filme. Pois eu Eu tive que me queria falar, segurar, né, para não falar qual era o filme. é, mas eu vou falar algumas coisas sobre o filme e depois eu vou deixar para você, porque a entendida de literatura aqui é você, né? Mas eu fiquei muito surpresa. Eu já havia lido o livro quando eu vi o filme, né? E eu tenho muita dificuldade com essa diferença de plataforma, né? Porque você pega um livro que já está escrito, roteiriza ele, né? Ou seja, você já tem uma mudança aí, o roteiro já é outra coisa, para finalmente você chegar ao filme. E principalmente com esse livro, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, eu fiquei muito nervosa, porque aqueles primeiros capítulos eu não conseguia imaginar como é que aquilo ali ia ser transposto para uma tela de cinema, né? Eu entendia, bom, isso funciona muito como literatura, mas qual vai ser a alternativa que eles vão dar para trazer isso para o cinema? E eu acho que foi muito bem feito, né? Eu acho que eles conseguiram transformar a linguagem numa linguagem cinematográfica. Foi fluido, né? Todos aqueles filmes que eu coloquei na vinhetinha são filmes que eu considero que de alguma maneira conseguiram fazer essa transposição entre literatura e cinema, que são artes diferentes, de uma boa maneira. Agora, algumas coisas que eu queria falar sobre o filme em si, né? O diretor é um diretor que me causou uma certa surpresa, né? Que é o George Tillman Jr. Ele já tinha um filme sobre o Notorious Big, mas era basicamente isso, né? Ele tem uma filmografia ali antes que não dialoga tanto assim, apesar de ser um homem negro, não dialoga tanto assim com essa questão da racialidade. É óbvio que em sendo um homem negro, isso aparece na filmografia dele, e a atriz principal, que faz a Star,
que era uma atriz que vinha de filmes, eu esqueci o nome daquele... Jogos Vorazes, né, por exemplo. Vorazes. Ela tinha um romance, né? Ela fez um romance antes também. Então, assim, me surpreendeu muito a atuação dela no filme, né? Como ela conseguiu virar o jogo e ir para um lado mais dramático, né, do filme. Para além disso, eu só queria falar uma coisa: o livro tem 376 páginas e não parece. Você lê isso numa tomada só, né? É um livro que ele te motiva mesmo a ler. Você não consegue parar, né? Você consegue. E é um livro que ele pode ser entendido para um público não juvenil, mas assim, naquela faixa ali de final da adolescência, início da adolescência, um público negro, né? Porque ela é negra, as questões do livro são essas. E só para fechar aqui, é uma coisa que me intrigou bastante também, como é que eles iam fazer essa tradução do Thug Life, que estou até aqui com o livro aberto, e na hora que ela tá com o flerte ali romântico dela, né, o amigo, e ele explica para ela, Thug Life, isso quer dizer que o ódio que a sociedade nos dá quando nós somos pequenos morde a bunda dela quando crescemos e ficamos doídos. E aí, por isso que é the hate that you give, né? O ódio que você nos dá, né? Dá aos pequenos, tem o L aí no meio, né? Life. Sim. Mas eu acho que eles conseguem traduzir de uma maneira eficaz, porque o ódio que você semeia, né, essa ideia do semear, do plantar, está contida também no texto original. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, né, como é que o livro chegou para você, como é que bateu em você, e se você viu o filme antes ou depois, se você achou que a produção fílmica conseguiu transpor para telas. É óbvio que são linguagens diferentes, ninguém que está dizendo que a gente vai passar um livro exatamente tal qual ele é. E outras duas perguntas para te deixar mais livre para falar, que é justamente o que você acha o que você acha que o autor da obra, né, tem de influência no filme? Se tem, se é que tem, até onde ele consegue influenciar. E o Jorge, isso é informação do Jorge, é uma coisa que eu nem sabia. Ele disse que o Saramago dizia que era impossível adaptar o ensaio sobre a cegueira para as telas, e quando ele finalmente vê, ele se emociona com o filme. Então, assim, eu acho que é muito entender que são linguagens diferentes, mas... E outra questão, que é um dos filmes que estão lá justamente por isso, o Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, que é uma literatura muito particular, né? Ele tem uma linguagem muito própria, e eu acho que é um filme que ele consegue dar conta do que é ser um filme poético, por assim dizer, né? São coisas diferentes, mas que conseguem se conectar e conseguem trazer o livro para dentro das telas. Então, mais ou menos é isso, né, Elida? É, só retomando a história dessa atriz, né, que fez a Star, que é dos Jogos Vorazes, tem uma coisa muito interessante, porque são várias coisas que atravessam tanto o autor como o ator e como os dramaturgos, as pessoas que trabalham com arte, né? Essa atriz, além de ter feito Jogos Vorazes, um outro papel que não era o principal, ela é neta de uma indígena da Uhum. Groenlândia. Então, com certeza, essa parte da biografia veio à tona para que ela pudesse fazer a composição dessa personagem. Assim como a Anne Thomas tem na história da biografia dela, assim como outras grandes escritoras que furaram a bolha e conseguiram dar visibilidade para o que é a vida do negro nos Estados Unidos, no estadunidense, do que a gente está falando desse recorte, né, que é a ser atravessada por tantos fatos. Por exemplo, a Eng, ela vem do Mississippi, Eu ia pequeno, chegar aí. né? Então, assim, como é que se dá a construção desse escritor? O escritor ele vem sendo construído. Então, ela vem do Mississippi, que tem toda aquela tradição da lavoura do algodão, do trabalho escravo, do racismo, da segregação racial.
que passou por guerra, que passou É por o sul, né? furacões. Pois O é. sul E que, norte-americano, e tá ali que, Alabama. e que tem toda essa sorte de maldições, até de eventos naturais, como passar por um furacão. Todo mundo lembra do Katrina, pode não lembrar do Camille, mas lembra do Katrina, que foi logo em Uhum. seguida, no mesmo ano, em intervalo de pouco tempo. Então, ela vem desse lugar, ela cresce em Jackson, a família dela tá perto da casa de um líder negro que foi assassinado, o Medgar Evers, que ele era do movimento do Regional Council of Negro Leadership e da National Association for the Advancement of Colored People. Então, são pessoas que estavam... Ele era uma liderança forte de influência positiva num momento, década de 60, 63, quando ele foi As assassinado. coisas estavam ali explodindo, né? Pois é. Então, primeira coisa, ela é pequena, vive nessa atmosfera dessa família que está naquele lugar, perto dessa casa, dessa história. Então, essa história se ouve sempre, né? Aos 6 anos tem a questão de que ela testemunhou um tiroteio. E a primeira coisa que a mãe dela faz é levá-la para uma biblioteca e dizer assim: olha, há mais no mundo do que o que você viu num tiroteio. Esse há mais no mundo do que você viu num tiroteio, ali começa, ali eu acho que emerge a centelha porque é essa escritora. Do que ela Uhum. havia escrito numa biblioteca, as várias histórias, né? O que é a biblioteca? Um mundo, que a livraria é um mundo vivo, né? Traz realidade, porque as histórias estão carregadas de biografias também, né? Então, ela está nesse mundo. E aí, testemunha aos 6 anos, né? Esse tiroteio, para uma criança de 6 anos, vamos combinar, não era nada natural, não deveria ser, mas a gente sabe que para esse universo acaba sendo a realidade. E aí é uma sucessão de acontecimentos históricos. Aí, em 96, então, em 88 ela nasce. Em 94, ela testemunha um assassinato. Eu tinha 24 anos nessa época, era uma criança. Imagina, esse jovem, né? E tão jovem vendo tudo isso. Em 1996, tem o assassinato do Tupac, que foi o rapper, né? Que influenciou e inspirou muito ela. Depois você tem os assassinatos dos meninos, né? Do Oscar Grant, do Trayvon Martin e do Tamir Rice, que influenciaram essa escrita dela. No meio de tudo isso acontecendo, ela vai observando, ela não é alienada, então ela vai sendo atravessada por essas histórias, por essa biografia, não só a biografia dela, mas uma biografia histórica. Então tem esses atravessamentos para ela fazer, enfim, passar por uma escola, passar por um concurso, por uma escola de escrita, passar e ter a chance, a oportunidade de escrever essa história. E ela fala isso. O que ela quer escrever? Ela quer falar da violência no gueto, ela quer falar sobre a pobreza, sobre a desigualdade, sobre os conflitos de gangue, sobre a política e sobre essa opressão. Naturalmente, é com isso tudo que surge essa escritora jovem e que, nesse livro, é isso que ela vai fazer. A inspiração do Tupac, que deu Uhum. origem a esse título, né? Thug Life, né? E que, na verdade, traduzindo em miúdos para a gente que não sofre, eu posso dizer que eu sou de um lugar privilegiado, porque eu não sofro essa violência. Eu tive muita dificuldade de ler, inclusive, o livro no começo, quando chegou, que ele chegou em 2017 na livraria. Foi o mesmo ano que ele foi lançado nos Estados Unidos e galgou altos lugares na lista do The New York Times Book Review, que é Uhum. uma espécie de cânone para venda. Então, alcança isso. Quando eu fui ler, eu tive dificuldade, porque é uma linguagem diferente, são referências diferentes do que eu teria se lesse, por exemplo, Giovanni Martins falando de Bangu. Mesmo eu não Que é uma morando coisa em Bangu, próxima. esse território, essa história, a gente vai tendo um pouco de contato, mas é uma questão de quebrar essa barreira para a gente poder entrar nesse universo. E a partir daí eu compreendo qual foi a dificuldade da tradução. Porque é um livro difícil de traduzir com essas referências todas. O próprio título em si, a gente acabou de ter o livro White Fragility traduzido, o livro da Robin DeAngelo, que não seja racista, mas seja também antirracista, que para a tradução também é complicado, porque o White Fragility, com esse título, qual é a interseção, qual é a ideia, foi captada essa ideia, né?
Eu acho muito importante você falar isso, Nélida, nesse momento que a gente tem essas revoltas nos Estados Unidos e no Brasil, e eu venho sempre repetindo, sem querer desmerecer nenhuma nem outra, eu acho que é o momento de se revoltar mesmo. Mas a estrutura norte-americana ela é muito diferente da brasileira. Eu acho que é por isso, inclusive, que a gente tem essa dificuldade de tradução, né, e de compreensão de algumas coisas. Eu morei um ano no Texas, assim, o sul dos Estados Unidos é muito pesado. Adoro Nova Orleans e tudo, mas assim é um ambiente muito, muito, muito carregado. Quase como se você tivesse ainda, como algumas cidades aqui, eu acho que o próprio Rio de Janeiro, o Cais do Rio, Salvador também, aquilo fica ressoando no ar, né? Então, assim, eu acho que tem duas coisas aí, que é uma que você já falou, que ela é muito influenciada com o Tupac, né? A música do Tupac. Uhum. Tupac foi uma figura essencial para a cultura negra norte-americana na década de 90. O assassinato dele é uma coisa, a morte dele é uma coisa muito, muito forte. E a outra coisa é que ela é rapper, né? Sim, é Então, verdade, esqueci de falar isso. o fato dela ser rapper, eu acho que tem essa linguagem mais cadenciada, né? É um ritmo de leitura outro. E que eu acho que foi muito bem impresso no filme, não somente pela trilha sonora, ou através da trilha sonora, não gosto de falar a palavra através, mas pela trilha sonora, mas a própria história, né? Essa minha inquietação de, poxa, como é que eles vão transmitir um livro que é quase um rap, né, Verdade. gigantesco, para as telas, e me acalmou quando eu vi o resultado final. Mas aí, passando a bola para você novamente, como é que você sente essa relação entre a escritura do livro, que já está pronto, para o roteiro, né? Esse momento de passar para um outro tipo de escrita que vai dar numa outra linguagem. Da adaptação do livro para o cinema, que não é um trabalho fácil, a gente já tem inúmeros exemplos disso, bem-sucedidos e não, mas o importante é dizer que o cinema sempre foi um grande aliado do livro, e a gente vê crescentemente, quando tem tanto adaptação para cinema, como uma novela, uma minissérie, incentiva muito a busca por esse suporte do conteúdo, que é o livro, o objeto físico, né? Então, sempre foi um aliado, tenha sido adaptação bem feita ou não. Há vários exemplos como esse mesmo, assim como teve As Horas e outros livros, que é uma dificuldade você traduzir, né? Mas a adaptação, o corte do livro para o cinema, para a tela, é claro que teve alguns tratamentos, né? Por exemplo, personagens que somem, isso acontece, digamos, referências contextuais e de conteúdo dos diferentes contextos, né? Por exemplo, a série que não aparece aqui na versão de cinema, o próprio confronto com a amiga racista que é suavizado, porque afinal de É, contas você tem que fazer a propaganda. Você imagina, eu estava fazendo estudo aqui da produção de cinema com temática negra, temática e diretores negros, né? A década de 2010 foi a década onde se mais produziu cinema negro, digamos, com essas temáticas, ressaltando rappers, biografias, às vezes algumas comédias. De 2010 a 2019, você vem desde 14 filmes por ano, isso estou falando de mercado estadunidense, não estou falando de África, estou falando de diáspora. Então, em 2010, você tem 14 filmes, 11, 18, 2012, 19 filmes, 2013, 16 filmes, 2014 também, 2015, 20 filmes, 2016, 20 filmes, em 2017, reduz 18 filmes. Em 2018, quando é lançado O Ódio que Você Semeia, você está com a produção e exibição e participando de festivais, 42 filmes com essa temática. 2019 passa para 33. Então, 2018 foi um ano emblemático. É o ano em que a gente faz na livraria o Outras Histórias do Brasil, em que a gente resolveu expor a temática para o público de Zona Sul do Rio de Janeiro que frequenta uma livraria, porque a verdade precisa ser mostrada, essa bolha precisa ser furada. Então, tanto o cinema, como a arte, como a livraria, o livro, também tem essa responsabilidade, né? E se você pensar
que em 1915 o Griffith fez aquele filme, que é O Nascimento de uma Nação, Relação, que é um manifesto antirracista, racista e isso. que impacta, é racista e que impacta principalmente economicamente os Estados Unidos, demorou 103 anos para você quebrar esse estigma que ficou desse filme. E ainda não se quebrou a estrutura racista da sociedade. Quando você coloca isso para o Brasil, que, como a Grada Quilombo, foi um projeto colonial bem sucedido, porque não se é velado, né? As pessoas falam do azeite, falam do idioma, mas não estão falando da escravidão, dos escravizados e né, de toda a violência psicológica disso. Então, essa transposição do livro para a tela, é claro que ela tem que ter o recorte, ela é suavizada, tanto porque são dois meios de arte diferentes, e uma forma de trabalhar com a temática que possa, estrategicamente, criar, digamos, uma empatia com a causa. Eu acho que tem uma questão principal aí também, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E a gente, quando eu falo a gente, são as pessoas que trabalham com cinema de alguma maneira. Na verdade, eu não sei nem o que vai acontecer com a minha tese, que pressupõe um campo físico, né? Pressupõe que eu vá a campo, que eu saia. Mas, assim, a gente não sabe como é que esse cinema vai se remodelar. Mas, se remodelando ou não, se reinventando ou não, é uma grande estrutura, se gasta muito, né, na produção de um filme. Então, essa tensão suavizada que eu também senti com a amiga, eu acho que às vezes vem por aí, mas eu acho importante a gente falar também que ao mesmo tempo que há esse crescimento de obras cinematográficas nos Estados Unidos, e aí colocando todas as diferenças que eu já disse em relação aos Estados Unidos e ao Brasil, a gente tem um crescimento também de produção, tanto literária quanto cinematográfica de negros no Brasil, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né, de se pensar. Fiz esse levantamento, inclusive. Por exemplo, a gente tinha somente os clássicos, né? Alguns não considerados negros, como o próprio Machado de Assis, que a gente sabe. A gente tinha o Luiz Gama, que não tinha a obra editada, conhecida. Você tem a própria Maria Firmina, que surgiu agora, em 2018, também, com a edição de Úrsula, mais uma edição com vários estudos. Mas é nesse período que você tem, na década de final de década de 2010 e começo de, enfim, 2020, que a gente acabou de entrar, né? Que você vê Eliana Alves Cruz com uma história pertinente, resgate de família, romance histórico. Você tem o Giovanni Martins, mais jovem, digamos, trazendo de Bangu a experiência do filho que tem a mãe, que é solteira, e as outras experiências com os amigos, né? A própria Cidinha da Silva, que fala um pouco dessa diáspora fora do Brasil, no Brasil, aí junto um pouco das tradições afros, né? O Renato Nogueira, que vem com a parte não só de filosofia brasileira, negra, mas também investindo no infantil com Nana e Nilo, a Conceição Evaristo, e todos eles que poderiam ir para a tela tranquilamente com um excelente trabalho feito. Eu tenho uma certa impressão de que o Giovanni vai parar nas telas em algum momento, né? Bem provável, bem provável. Eu acho muito provável. A gente também vê um crescimento de festivais apontando para esse lado, né? Para tentar pensar a periferia nos últimos 15 anos. Eu acho que o Visões Periféricas, eu acho que ele tem 15 ou 16 anos. Podem me corrigir depois, mas é uma coisa que acontece nos últimos 20 anos. E a gente vê muitas pessoas produzindo a partir da periferia e aí a partir também de um corpo negro. O que eu acho interessante é que nesses textos todos que você citou, existe uma multiplicidade de gêneros incrível, né? Que vem desde do curto conto do Giovanni, com uma linguagem que é a linguagem coloquial, e ele diz, eu quero mesmo falar para os meus, eu tenho que falar para os meus, se eu conseguir chegar aqui com muita dificuldade, né? A gente vê as palestras deles, ele fala, eu quero que todo mundo entenda o que eu estou lendo. Né? Até coisas super sofisticadas e difíceis em estrutura narrativa mesmo. E também vem uma certa, e acho que você pode falar
melhor disso, acho que a gente já está com o tempo meio que estourando também, mas a gente tem uma certa retomada de alguns escritores não brasileiros, né, com novas edições chegando, e até a própria primeira edição de algumas obras clássicas fora do Brasil que não chegavam aqui e que chegaram a partir dessa edição. A Blux tem lá, né, uma mesa dedicada aos estudos afrodiaspóricos, no qual você pode encontrar, né, desde ficção até filosofia, obras que falam sobre cidade, enfim. Alguns outros espaços também estão aderindo a esse tipo de estrutura, o que eu acho ótimo, porque eu acho que a gente tem que chegar numa livraria e dar de cara com isso, né? Acho que é mesmo esse impacto aí que você diz. E nos últimos anos você vem promovendo esses encontros na Blux, né? Que são encontros com algumas ou alguns especialistas de determinadas áreas, justamente para poder discutir conceitos que aparecem no livro, nos livros deles, ou alguma questão mais ampla. Então, eu gostaria que você falasse um pouco também desse seu processo, e aí como é que você chega ao UNC, né? Como é que você parte para o UNC? Deixa eu te dizer aqui, desde 2017, a gente vem fazendo um mapeamento dessa mesa. Então, de 2017 até agora, foram vendidos por volta de 9 mil títulos. Não só na Praia de Botafogo, mas nas outras aonde a gente replicou essa mesa. E o propósito sempre foi que as outras livrarias também replicassem. A Travessa replicou essa mesma mesa numa Bienal, a gente conseguiu replicar esse mesmo conceito numa feira literária de Araxá, porque Minas é um lugar muito racista, os festivais literários ainda carregam um ranço desse racismo, mas está sendo quebrado por conta da participação de escritores que estão lá com o corpo fazendo força e se tornando visível, assim como a gente tem o nosso papel também de levar esse material. E as editoras também ajudaram nisso. Por exemplo, tem um mapeamento que eu faço que antigamente você só tinha a Masa e a Nandiala com esse conteúdo, depois surge a Malê, e você tem os coletivos negros promovendo as traduções. Então, você tem o Marcos Garvey, a Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, que a gente não pode ter em livraria. Eu não tenho, inclusive, em respeito, porque os coletivos comercializam para que possam fazer a captação de receita e promover outras traduções de outros autores. Você tem grandes selos publicando esses autores que não eram traduzidos, em geral teóricos. Então, isso também mostra uma coisa: o Brasil está se informando, correndo atrás desse prejuízo. Pena que Lélia e Beatriz ainda não são tão vendidas, porque talvez se estivessem numa livraria maior, conseguissem escoar melhor. Eu acho que essa é a única crítica que eu faço a essa questão da exclusividade da comercialização desses títulos com os coletivos negros. A Record, a Boitempo, Companhia das Letras Autêntica, foram editoras que editaram Bell Hooks, Audre Lorde, Angela Davis, Djamila, né? Você tem a Pollen, que tem a coleção Femininos Plurais, está trabalhando muito bem com a coleção que a Djamila coordena. Você tem a Bazar do Tempo, trazendo outros textos descoloniais. Você tem a Elefante, que também traz Bell Hooks, Autonomia Literária. A UBUC está trazendo uma edição nova do Fanon, que em breve vai ter no site da Blux. A Todavia, com a parte de literatura. A Cobogó, que fez o fantástico, o esperado, que foi editar no Brasil a Grada Quilombo, quer dizer, fez a tradução bem trabalhada pela Jéssica e com acompanhamento da Grada e especialmente da Isabel acompanhando tudo isso, e que foi um livro que vendeu até hoje, só na Blux, mais de 600 exemplares. Eu acho que dentro de loja, porque em evento o livro continua sendo vendido, que é um livro importantíssimo. Eu acho que ecoando aí com o que você está falando, e aí é um posicionamento político mesmo meu que eu tenho, isso, eu acho que os coletivos e a chegada de diferentes corpos à universidade, eles pedem para que essas obras sejam traduzidas, né? Eu acho que claro que é uma relação dialética, mas a partir do momento em que você tem tradutoras negras, curadoras negras, artistas negras, literatas negras, negros, enfim,
as pessoas elas querem ter acesso a outros, a outras pessoas de outros lugares que estejam falando sobre temas que eles são comuns, assim, né? Isso que você falou, não deveria ser comum a gente se acostumar com um tiro, e vivendo no Rio de Janeiro é uma situação muito é, cada vez mais caótica, né? A gente vê essas últimas mortes que ocorreram aí. Então, eu acho muito importante, porque eu acho que é um caminho que é traçado em paralelo, sabe? Eu não sei o que vai acontecer, não sei se a gente vai ter universidade pública no amanhecer, né? Mas eu acho que é muito importante que vocês que estejam dentro desses espaços deem oportunidade desses livros estarem em destaque, né? Eles ficam em destaque, eles ficam muitas vezes nas próprias vitrines das livrarias, claro, claro. são vitrines gigantescas, muito bem montadas, então assim, você percebe todo um cuidado com a montagem da vitrine e das mesas, e assim, Nélida, só tenho a agradecer novamente, a parabenizar o trabalho que você vem fazendo, e que eu sei que você continuará fazendo a partir da NC Curadores, né? Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas em espaços culturais que estejam dispostas a dialogar e a ampliar o espaço para algum tipo de literatura que não o clássico, né? Não dizendo que o clássico ele é menor, mas é uma das coisas que conversei bastante com o Jorge antes de montar o site, é que eu acho que a gente está num momento de tanta urgência que a gente não tem mais como postergar, né? A gente tem isso que você falou, essa coisa do racismo velado e tal, não existe mais como, não tem mais tempo para isso. A gente precisa dar conta de algumas questões agora, né, para poder reconstruir esse país aí. E aí deixo a palavra final com você, né? Bom, acho que a NC é isso mesmo, não vou me alongar falando disso, mas eu acho importante a leitura, tanto a leitura do livro como quem puder assistir o filme. Ele é, digamos, incentivador. Os jovens é importante lerem, né? É uma fase, essa idade que esse livro pega é uma fase difícil, tal como ela descreve bem a personagem. Você vive num mundo opressor, então qual o seu papel nesse mundo? Então é um livro de despertar. Assim como tem o ódio que você semeia, eu faria um paralelo com o Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro influente na cultura estadunidense. Então, eu acho que é esse campo fértil da juventude, que de dúvidas, quem eu sou, né? Então, eu acho que esse livro e esse filme chegam com esse recorte para colaborar nisso, que é como colabora a arte, para a gente refletir o humano, conflito, é dúvida, é crise. Então, é por aí. Eu acho que o que eu posso dizer para encerrar busquem o livro, leiam, de coração aberto para quem for do lugar de privilégio, para quem é branco, inclusive, entendeu? Eu acho que é importante isso, como eu digo, furar essas bolhas. A gente está furando bolha. A gente está descolonizando o inconsciente, estamos descolonizando esse coletivo, quebrando essas estruturas. Então, é o nosso papel e a gente tem que estar disponível para isso, porque é o futuro. É o futuro. Eu acho que talvez não haja futuro se a gente não fizer isso, né? Se a gente não tentar dialogar, ou um futuro que se apresente muito mais estranho e insólito, né? Então, acho que é a hora da gente efetivamente dialogar. Agradeço muito que você tenha aceito esse convite e também pela sua atuação nas livrarias aqui do Rio. Espero que as pessoas tenham aproveitado um pouquinho. Eu estou vendo aqui um amigo falando que eu não consigo te ver, a Roberta. Tem gente que não está conseguindo ver, tá preto. E Uhum. eu também não sei como fixar o título, gente. Desculpa, eu sou neófita, tentei ver aqui as informações. Peço mil desculpas. Desculpas também a Roberta por eu ser assim tão um pouco técnica Nada, nisso. que isso. Então, se tiver alguma falha, mas a gente vai. Eu espero ter competência para poder salvar e compartilhar. E convido todos a conhecerem a Apostila de Cinema, que está uma plataforma que está vindo com esse conteúdo amplo, diversificado, rico,
Porque quando a gente faz a leitura de cruzamento, vem tudo, a linha do tempo, é a história, é o cinema, é a arte. A gente tem que ampliar, né? A gente tem que abrir o olhar e ampliar a mente para poder seguir em frente. E é Então, em parceria é tudo, sempre em parceria. tá bom? Obrigada, Obrigada a Nélida. vocês. Vou encerrar e vou tentar salvar, gente. Muito obrigada pela presença de todos.